Olá, eu sou Ivan Batista e seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Renovável. No vídeo de hoje, que é uma sequência de 3 vídeos sobre carro elétrico, este é o vídeo 2, onde nós iremos falar sobre como funciona um carro elétrico. Vem comigo nesse vídeo e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse mundo maravilhoso de carros elétricos. Funcionamento de carro elétrico, vamos fazer uma comparação com o carro a combustão. No carro a combustão, o motor ele possui 4 tempos, 4 períodos, que é basicamente o de admissão, o de compressão, o de explosão e o de descarga. No momento da admissão, este é o momento em que a mistura ar e combustível ela é injetada para dentro da câmara de combustão. Quando ela é injetada, o pistão ele fará uma compressão, ele irá subir dentro da câmara de combustão, fazendo então uma pressão nessa mistura, ar mais combustível, causando então, indo para o terceiro estágio, que é o de explosão. Quando esta explosão ocorrer dentro da câmara, a própria expansão da explosão fará com que o pistão retorne. Quando esse pistão retornar, ele, que estará ligado a umas engrenagens chamadas de virabrequim, fará com que essa engrenagem gire, ganhe um movimento de rotação. Este movimento, então, será direcionado para as rodas, fazendo, então, o carro se mexer. Então, como vocês puderam observar, existe na questão da combustão, primeiro, muito atrito, movimento de atrito, onde gera-se perda, todo o atrito na física gera perda, e além disso, nós temos 2 sentidos trabalhando em conjunto. Um sentido vertical, que é o do pistão dentro da câmara, e um sentido horizontal, que é dessas engrenagens chamadas de virabrequim. Já num carro elétrico, o que ocorrerá será que, sempre que houver uma pressão no pedal do acelerador pelo motorista, essa pressão gerará uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica cria um campo magnético e esse campo magnético faz girar um rotor. Esse rotor estará ligado ao eixo das rodas, fazendo então com que as rodas entrem em movimento, fazendo, obviamente, o carro andar. Detalhando um pouquinho a mais esses processos no motor elétrico, então, sempre que essa pressão for feita no pedal de aceleração do carro, criará então uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela induzirá um campo magnético no estator do carro, que é uma bobina. Há de se observar que essa corrente ela deve ser alternada. Isto porque, na física, somente corrente alternada é que pode produzir campo magnético. E quem fará essa corrente alternada, quem será o responsável por isso, por gerar corrente alternada, será um equipamento importantíssimo no carro elétrico chamado de inversor. Isso porque a corrente das baterias ela está na sua forma contínua. Então essa corrente contínua passa primeiro pelo inversor e o inversor converte ela para a corrente alternada. Além dessa função, o inversor também tem a função de controlar a frequência e amplitude dessa corrente, o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Voltando então para o estator, que são essas bobinas, esse estator é feito de 4 bobinas ou 4 polos. Isto porque cada polo desse será excitado em ângulo diferente do outro. A defasagem desse ângulo será de 120 graus. Isto porque, com essa defasagem de 120 graus para cada ângulo, é que produzirá um movimento rotacional, um campo magnético rotacional. Esse campo magnético rotacional irá induzir
uma corrente no rotor desse carro ou induzido, e esse induzido é que irá transferir esse movimento de rotação para o eixo das rodas. Então, como a gente pode observar, diferentemente do motor a combustão, que tem, por exemplo, atrito entre diversas partes e dois movimentos diferentes, que é um vertical e um horizontal, já no motor elétrico esse atrito ele é quase que zero e existe apenas um movimento, que é o movimento horizontal. Isso fazendo com que a rotação que exista num carro elétrico seja maior do que num carro a combustão. Num carro elétrico, essa rotação ela pode chegar a 15.000 rotações por minuto. E também quem vai determinar essa rotação é justamente o motorista, na pressão que ele faz no pedal. Porque quanto maior a pressão, maior será a frequência e amplitude dessa corrente. E quem irá gerenciar esse aumento de frequência e amplitude, como falado, é o inversor de frequência. Então, quais são os componentes básicos de um carro elétrico? Além de, como todo e qualquer carro, possuir a cabine, as rodas e os pneus, um carro elétrico deverá ter um pack de baterias, um inversor de frequência, um motor de indução e um sistema de recuperação de energia. Esse pack de baterias, então, será o responsável por armazenar toda a energia necessária para a autonomia do carro. O inversor de frequência será o responsável por transformar a corrente contínua da bateria em corrente alternada, corrente essa então necessária para que haja um campo magnético no interior do estator. Esse campo magnético é que provocará um movimento rotacional no rotor, que será transmitido para o eixo das rodas. E um motor de indução, que é justamente esse dispositivo que receberá a corrente elétrica, irá gerar um campo magnético rotacional e um sistema de recuperação de energia. O que vem a ser esse sistema de recuperação de energia? Ele nada mais é do que o aproveitamento do calor gerado pela frenagem, sempre que as pastilhas elas entram em contato com o disco de freio, gera calor, e esse calor ele é transformado em energia elétrica, servindo então para auxiliar no carregamento dessas baterias. Como vocês puderam observar, é muito simples o funcionamento de um carro elétrico. E essa simplicidade, conforme eu falei lá no vídeo 1, para quem não assistiu, vale muito a pena ver o vídeo 1, ela refletirá, por exemplo, na manutenção de um carro elétrico, fazendo com que a manutenção dela seja até 50% mais barato do que um carro a combustão. Além de toda essa simplicidade no seu funcionamento, esse carro ele quase não gera ruídos. Para quem já teve a oportunidade de andar no carro 100% elétrico, como na Europa, por exemplo, pode muito bem atestar isso. E, além de tudo isso, o que realmente vai fazer com que o carro elétrico seja uma grande tendência é a sua baixa, praticamente nula emissão de poluente. Além disso, e o que faz com que os carros elétricos sejam realmente uma tendência é a sua zero índice de poluição, de emissão de gases poluentes na natureza. Um dos desafios da indústria automobilística para os carros elétricos é a redução de peso desses carros, fazendo com que eles consumam menos energia, sendo então mais eficientes, e também o avanço na tecnologia de armazenamento, que é justamente a tecnologia de baterias. E é isso que nós iremos ver no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre as baterias automotivas. Qual a tecnologia utilizada, qual tipo de bateria, onde nós estamos hoje na tecnologia de bateria e para onde nós devemos caminhar para que então os carros elétricos sejam finalmente uma realidade e possam aí substituir todos os carros a combustão. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal, não se esqueçam de deixar o seu like, de deixar no comentário o que vocês acharam sobre esse vídeo de hoje. Vocês aprenderam algo novo, algo que vocês não sabiam? Vocês gostariam de comentar ou de acrescentar algo a mais? Fale lá, fala no comentário que eu vou ter o prazer
de responder e quem sabe até fazer um novo vídeo, mais um vídeo sobre o funcionamento de carro elétrico. E fazendo isso, vocês estarão ajudando para que esse e muito mais outros vídeos construtivos possam chegar a muito mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.